Muito bem-vindo ao podcast de hoje. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia, games e arquitetura. O que a gente pode esperar do futuro, né? E hoje eu trouxe aqui para bater um papo o arquiteto Renan Araújo. Só trago arquitetos, né? Mas esse aqui é um pouquinho diferente. Ele tem uma experiência aí em imagens 3D, projetos de realidade. Vocês vão ver em cima da mesa aqui um monte de coisa, unindo a criatividade com a tecnologia. E a gente vai mostrar como ele transforma os conceitos, né, essas experiências imersivas, né, que a tecnologia traz para a gente aí na nossa área. Então, tem parte de criação de conteúdos visuais, como que a gente pode trazer isso, e o diferencial dele, que é o 3D, o VR, a IA e também os drones. Fala, Renan, muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, né? Agradecer pelo convite, agradecer também, trazer um pouco desse material, né, pessoal. Eu acho que a maior dificuldade nessa área é tentar entender como a tecnologia, ao mesmo tempo que tem aqueles conceitos de atrapalhar, também pode ajudar, né? Porque tem pessoa achando que vai perder o emprego por conta da realidade virtual ou por conta da IA, né? Mas quero agradecer aí pelo convite e vamos jogar o tema para cima. Maravilha. Você estava falando, eu pensei assim, putz, cara, eu vim da escolinha de projeto, né? Quem me conhece e quem está assistindo aí já os nossos conteúdos, eu já falei algumas coisas. E, cara, antes era na Gillette, né? Errava, era no papel manteiga e tal. E a tecnologia já tá desde lá de trás, né? Auxiliando a gente. Bom, primeiro eu quero contar como a gente se conectou, né, cara? Sim. Faz um tempinho que a gente se conhece, né? Bom, gente, eu me conectei com o Renan exatamente na época da faculdade, porque eu sempre entendi que o network ele fortalece e graças a Deus até hoje a gente tem essa parceria e esse contato muito bom, ele trazendo inovações aí da parte tecnológica e a gente sempre discutindo e batendo papo para agregar aí no nosso mercado. Então, eu conheci ele através ali da faculdade e você fazendo os projetos, né? Fazendo a parte de Lumion, toda a parte de realidade virtual que você já trabalha hoje, que é um pouquinho mais completa hoje, mais Sim. complexa também. Então, você ajudava o pessoal na época, né? Você ajudava o pessoal lá na faculdade a realizar os trabalhos e eu ficava, caramba. E eu lembro que chegou até a ir lá na minha casa uma vez, levou o computador, falei, caraca, esse cara é louco mesmo, Foi. né? Na época que as coisas estavam engatinhando ainda, né? Tá Tinha me muita coisa, tinha muita engatinhando. tecnologia ainda no berço, vamos dizer assim, né? Hoje em Sim. dia as coisas avançaram e tecnologia é uma coisa que você vai estudando constantemente, você não para de estudar, né? Tanto que quando a gente se conheceu, a alta era AutoCAD, né? E tava engatinhando um pouco de Revit, né? Tava engatinhando um pouco de Lumion, o V-Ray era muito forte na época e perdeu o mercado, né? Hoje o V-Ray é uma das ferramentas que está tentando inovar para entrar de volta no mercado, né? Mas óbvio, tem artistas 3D para tudo quanto é gosto. A gente vai gostar de trabalhar com V-Ray, outros vai gostar de trabalhar com Lumion, enfim, é um mercado aberto, né? Aham. Mas eu lembro quando a gente se conheceu, foi justamente falando sobre projeto, né? Você na sua área mais técnica, né? E querendo conhecer um pouco mais sobre o 3D, né? E eu lembro que você perguntava bastante e a gente, óbvio que a gente tinha outras coisas em comum, né? A música, né? Cara. O Renan E é músico também. exatamente, da época das bandinhas, né? Então a Você é do nossa rock, mas você é do sertanejo também, né? eu fui muito tempo do rock e depois me aventurei um pouco sertanejo. Foi a época que os barzinhos não perdiam uma data, né? A época do Sim. rock foi muito boa também, aquela época do NX0, Charlie Brown, Aham. mas foi perdendo o mercado pro sertanejo. Hoje agora é o funk, né? O funk é o que tá tomando até um pouco do espaço do sertanejo. O autotune, O né? autotune. Antes tinha que ter voz, né? Pra cantar, pra aguentar, né? O Agora o batidão. autotune, né? Quero Agora. ver no palco como é que funciona. Antes assim, vamos ver se um artista é bom, né? Vamos no show Sim, dele e vamos ver como é que ele canta. Hoje é tudo mixado, né? sim. É. Hoje a gente tá ficando velho, né, cara? A Eu gente acho fala que a assim, gente tá ficando velho. Não gosto de admitir, mas a gente tá ficando velho. mas na minha época que o som era bom. Pois é, pois é. E eu escuto muita coisa de antigamente ainda, viu? Eu gosto Essas também, coisas cara. novas é meio difícil de.
É que a gente é da época raiz, né? De ir lá tirar uma música de ouvido, né? Sim. Hoje tem aplicativo que te passa as notas, né? A música vai rolando e você vai seguindo as notas pelo aplicativo, né? Mas já que a gente está falando de tecnologia aliada a todos esses serviços, dentro do nosso serviço ela ajuda também. Também. Na música ela veio para ajudar, mas na arquitetura também. Então, como é que foi essa trajetória? Beleza, a gente se conheceu lá no. Eu vendo você fazer o Lumion, eu sou curioso, cara. Eu gosto de entender algumas coisas, né? Não a Uhum. fundo, assim, tudo, né? Mas eu achei bem legal, porque os projetos, eu fiz engenharia, então não tinha o contato, assim, com a arquitetura. Naquele momento eu tive e eu vi, né, que os estudos são bem diferentes, né? Então, são estudos aliados à qualidade de vida, aliados a outras coisas, outros estudos que vocês fazem. E aí, como é que foi? Porque eu lembro que também tinha o SketchUp. O SketchUp a gente chegou a mexer na faculdade de engenharia, Uhum. mas também dentro do SketchUp que tem o V-Ray, né? Sim, E sim. aí foi o quê? Foi um Lumion, o que mais que veio aí depois? A gente deu uma afastada, né? Foi. Na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, indo até um pouco com o tema de games, né? Eu gostava muito do jogo The Sims, né? Nossa, eu Aham. amava The Sims. Eu só jogava The Sims para construir as casas, para ser sincero. Fazer os modelinhos 3D, né? Que já tinha todos os templatezinhos, você vinha montando. E aí, quando eu entrei na arquitetura, o meu foco sempre foi mexer com os 3Ds, É. né? Sempre foi assim, é legal projetar, fazer a casa em si, né? Mas eu adorava mexer com a parte 3D, de construir a volumetria. E eu lembro quando eu entrei na arquitetura, as coisas ainda eram muito antigas, ainda era muito AutoCAD. Pouco professor gostava de 3D, né? Ele gostava mais do técnico mesmo, fazer a planta e muita coisa à mão, né? Porque eles queriam manter a tradição ainda, né? Desenhar à mão. E eu queria ser o cara contrário, eu queria fazer as coisas no 3D. E na época era muito o SketchUp era muito forte. Obviamente depois vem entrando ArchiCAD, Revit, mas o SketchUp era muito forte porque você conseguia modelar em cima da planta, né? Então você fazia uma planta no AutoCAD e importava. Só que as pessoas queriam ver luz, queriam ver reflexo, queriam ver os materiais mostrar um pouco do efeito deles, né? O que brilha, o que não brilha, o que é fosco. E aí tinha a plataforma V-Ray e o Lumion, na época era muito forte. Tinha outras bem mais fraquinhas, né? Mas era usada mais para desenho técnico, então não vou nem colocar em pauta aqui. Mas o V-Ray e o Lumo, eles eram atrelados com o SketchUp, né? São softwares independentes. Mas eu confesso que quando eu entrei na faculdade, eu percebi que não era o 3D, não era o forte, deu Aham. uma, deu uma desanimada no começo, né? Aham. Mas aí é isso, a tecnologia ela vem trazendo, né? Meio que forçadamente, algumas pessoas gostam do passado, das coisas de antigamente, mas a tecnologia ela engole a gente, né? Então, assim, inevitavelmente você vai ter que aderir a ela em algum momento. Então, quando começou a ter mais espaço dentro da faculdade, alguns alunos viu que eu tinha conhecimento e começou a me procurar, né? E por curiosidade, a perguntar como é que funcionava. E igual a você mesmo, né? Pô, como é que funciona? Legal isso serve para quê e tal. E aí foi abrindo um pouco de mercado para mim ajudar alguns alunos na faculdade, né? Mas hoje você ainda atua com o Lumion? Como que tá rolando aí de mais inovador no mercado? Lógico, tem o Revit, né, que ele faz toda a compatibilização dos projetos, mas o que você mexe é um pouquinho diferente do Revit, né? Sim, a gente se chama de artista 3D, né? O artista 3D, que é uma profissão hoje, ele tá para dar um suporte para o arquiteto, para o engenheiro, para o design de interiores, né? Que mexe com o projeto, né? De modo geral. Sim. Então, se você quer trazer realidade, você quer trazer sentimento para dentro do seu projeto, obviamente que o 3D é aquilo que, né, que salta aos olhos do cliente, né? Ele gosta de, pô, é assim que vai ficar? Nossa, mas parece uma foto do ambiente. Então, e a tecnologia ela vem junto com isso, né? O Lumen hoje ainda é uma plataforma muito boa, pecou em algumas coisas e abriu mercado para outras plataformas. Né? Hoje eu me aventuro muito mais no Twinmotion, que é da Epic Games. A Epic Games é a dona do Fortnite. Eu trabalho com motor gráfico também do Fortnite, que é a Unreal, né? Que é um motor de desenvolvimento de jogos.
E então assim, eu dei um upgrade. Baita de um upgrade, hein? Baita de upgrade, porque o Lumion não tem toda essa interação que a gente consegue criar dentro do software, né? Só que é um software complexo, não é um software fácil de mexer apenas com curiosidade. Você precisa fazer algum curso, alguma coisa que ele envolve um pouco de desenvolvimento em computação, né? E foi a primeira faculdade que eu fiz que não deu certo. Então eu tenho um pouco de facilidade que fiz uma faculdade na época na Uniban, quando existia Uniban. Caramba. Eu fui bolsista, né, no ProUni. E então isso ajudou um pouco, porque não é muito fácil, né? Depois a gente vai mostrar um pouco da plataforma, mas ela tem certas dificuldades para quem não tem um pouco de facilidade com o computador. Então já precisa ser um cara já tecnológico, curioso para Bastante. isso, porque senão não é chegar lá e, opa, vou implementar isso aqui no meu escritório. Não, é um cara específico naquela área para poder fazer. Exatamente. Tanto é que as construtoras, elas costumam contratar aquela maquete eletrônica, né? Exatamente. Justamente que é um braço à parte da arquitetura. Então, só para a gente entender, o projeto, o artista 3D, ele vem para nortear o cliente que é leigo, para conseguir fazer aquela venda, por exemplo, ou ele entender dos materiais. Porque, por exemplo, para quem executa projeto executivo, né? Uhum. Ele é onde vai dar o norte para fazer a execução. O 3D ele vai nortear, né, a imagem para o cliente. É a galinha dos ovos de ouro. Ela vai, né, nortear ali. Então, porque eu vejo que no mercado, atuando nesse mercado, como a gente atua na Neoplats, eu vejo que o pessoal ele confunde um pouco essa questão do 3D e do projeto executivo. Como você é arquiteto e também desenvolvedor dentro dessa plataforma, seria interessante entender um pouco o que são os detalhes de um projeto executivo. Por exemplo, você recebe o projeto executivo de um arquiteto para fazer a execução do seu 3D? É assim que funciona? Isso. Normalmente eu peço para o arquiteto me mandar o projeto, né? Tem duas formas de trabalhar, na verdade, né? E até precificar em cima dessa forma de trabalhar. Ele pode estar me passando a planta e um PDF grifado com tudo que está dentro daquele projeto, porque está vendo 2D, então não sei qual parede é o quê. Então ele tem que me brifar, né? Detalhar, bem detalhado. Aqui é um tijolinho, aqui é uma pintura, aqui é um cimento queimado, enfim. E passar quais materiais são para que eu consiga trabalhar. Esse demanda muito mais tempo, então o prazo é mais longo. Ou ele, que a maioria dos escritórios hoje tem estagiários, né, ou até arquitetos mesmo, que projetam em 3D, né? E hoje já virou meio que padrão dentro da arquitetura, né? Então é um pessoal que já tem um conhecimento de sketch, modela, já me manda o arquivo modelado, né? Aí um outro tipo de classificação e um prazo até mais curto, porque aí já tem muita coisa feita, eu só tenho que dar aquele português, aquele tapa, né? E aí você dá um tapinha no que né? Porque o software ele tem seus requisitos também. Eu não posso só importar o projeto do jeito que está. Dar uma limpada nele, preciso entender como é que tá a volumetria, né? Se tiver muita coisa meio bagunçada, eu preciso corrigir, porque senão ele traz tudo isso para dentro do software, o software começa a dar alguns bugzinhos, né? Então, mas já adianta muito o processo, porque eu pego já muita coisa feita, e aí eu só tenho que dar aquela trabalhada nos materiais, né? Onde é espelho, onde que é polido, onde que não é, e iluminação, entender onde é LED, onde não é, e intensidade onde é 9 watts, onde não é, o que é amarelo, o que é branco. Você vai ter LED RGB, porque às vezes tem quarto gamer que a gente tem que fazer uma animação, porque tem hoje o estático, são imagens, né? E tem a animação. Às vezes o cliente quer entender que muda de cor. Então eu preciso fazer um vídeo animado onde a luz vai mudando para ele. Ah, legal, então aqui muda de cor. Tem esse trabalho aí. A modelagem 3D, só para explicar para o pessoal de casa, seria aquele desenho em 3D, né? Mas dentro da plataforma ele é um desenho mesmo, como se fosse um desenho animado. E aí quando passa para você, você vai para as imagens realistas e esses vídeos. É isso, você cria desde a imagem estática daquela modelagem até um vídeo animado, como você comentou dos É, games, né?
É isso. São três, um tripézinho. A gente pode fazer as imagens, são mais simples, né? É o mais tradicional. Hoje, muito escritório faz, sozinho mesmo. Né? E não é um... aí vai escolher a plataforma que quiser, né? Lumion, V-Ray, enfim. Mas é mais fácil de fazer, porque basicamente já tem um templatezinho que você já monta e gera. Os vídeos já requer um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de conhecimento. Você precisa fazer os cortes de câmera, tem um pouquinho de profundidade de câmera, enfim. Então, já é um conhecimento mais avançado e tem a interação, que hoje é o que o pessoal está buscando. Tem a forma interativa gamificada, que a gente chama, que é você fazer um passeio como se você estivesse jogando um GTA, vamos chamar assim, qualquer joguinho de videogame. E tem o VR, que é a realidade virtual. Então, são 3 formas de apresentar um projeto. Aí sim, tem a modelagem, conforme você falou, né? Que é um ambiente 3D, volumétrico, você puxa, então você tem a planta e você, né? Você puxa para cima, e aí em cima disso você tem o trabalho que é a iluminação, que aí já passa para outro software. Então, do Sketch vai para um software, que aí pode ser Lumion, V-Ray, enfim. Dentro disso aqui você vai gerar ou imagens, ou vídeo animado, ou interação. Que é a gamificação do projeto. Cara, e vira uma plataforma criativa que você pode virar um diretor de cinema, né? Total. Se você quiser. Você entra no projeto, põe a musiquinha lá e viaja, né? Total. E dá para colocar música, dá para você fazer nevar, chover. Se você quiser trazer sensações para o ambiente, tem cliente que tem muita dificuldade de entender. Mas em que horário bate sol no meu quarto? Então a gente consegue fazer essa transição dentro do projeto. A gente direciona o norte, põe um determinado horário e faz uma transição de, sei lá, do meio-dia a 5. Então ele está passeando e o tempo está correndo durante o passeio. Legal. Em determinado horário vai escurecer. E ele vai falar, pô, anoiteceu do nada. É porque a gente programou todo o processo, né? E ele vai entender onde a luz, né? Onde o sol entra na janela, enfim. É bem legal, é bem interessante. Legal. Cara, com tanta aplicação assim, agora me fala uma coisa. Precisa ter um processador, né? Um computador, porque o computador que tem que usar, cara, para fazer tudo isso. Você trabalhar numa plataforma de games, ser desenvolvedor, ainda trabalhar com modelagem, placa de vídeo é indispensável. A placa de vídeo é o coração do PC, né? Hoje em dia eu acho que é o que mais me procuram, amigos, arquitetos, né? Mais me procura para perguntar sobre hardware, né? Porque o computador ele tem etapas também na execução. Você pode ter um computador mais simples para você poder gerar o 3D, modelar, enfim, né? Mas quando você passa para esses softwares que requer iluminação, requer renderização, então você precisa de uma placa de vídeo, então vai ter que ser um computador um pouco mais potente. Normalmente eu sempre explico para os clientes, para os amigos, enfim, que tem essa curiosidade. Primeiro invista num desktop, em um PC, né? Porque tem gente, mas o notebook é bom para mobilidade, etc. Mas o notebook tem suas limitações, né? Dependendo do projeto, se não tiver cabeado na fontezinha de alimentação, ele trava todo. Sério? Você não consegue apresentar só o projeto com o notebook sem estar alimentado no cabo. Precisa ter uma boa internet. Não, cabo de alimentação. O cabo de alimentação. De alimentação, porque ele requer tanto processo que aí ele puxa muita energia e aí ele vai precisar, só da bateria de lítio dele ele não dá conta. Então você tem que estar com a própria alimentação plugada, né? E isso é o básico, eu estou falando só de energia. Então imagina ainda superaquecer placa de vídeo, superaquecer memória. Então assim, tenha um desktop para trabalhar, ali onde você trabalha. Depois que você montou todo o projeto, você pode ter um notebook para levar ele pronto. Mas trabalhar dentro de um notebook é bem complicado. Hoje você trabalha num desktop e num notebook? Hoje eu trabalho num desktop e aí quando eu preciso fazer as apresentações, preciso levar, até por conta do VR, né? O VR precisa estar com o notebook ali do lado, porque tem cliente que não consegue ir até o escritório, então ou às vezes a gente faz uma dinâmica diferente. A gente vai até o apartamento cru do cliente, né? E aí eu fico com o notebook ali, e aí o arquiteto, né? Vai falar para ele, agora você vai ter uma experimentação. E aí ele põe, e ao mesmo tempo que ele está no ambiente, que quando ele tira, ele vê cru. Quando ele põe, ele vê o projeto. Então o notebook é bom para isso, para que ele possa me auxiliar nessa imersão de trazer essa vivência para o cliente, né?
Eu penso que quanto mais potente o computador, menor o prazo que você tem de entrega, né? Então, para você, por exemplo, fazer um apartamento completo, sei lá, dar um exemplo de algum projeto que você fez, quais são os prazos que você estima? Porque eu sei que uma imagem demora pra caramba para fazer, né? Então, para fazer todo esse, por exemplo, uma modelagem dentro de um óculos de realidade virtual, quanto tempo demora isso, né? Então, aí tem, sim, pontuando como você falou, realmente a máquina sendo poderosa, ela antecipa muito o prazo, porque trava menos, você consegue trabalhar com mais janelas, né? Que é uma coisa também, eu não consigo trabalhar mais só com um monitor. Não tem como, cara, tem que ser com 2 monitores. Eu preciso ter uma referência numa tela e o projeto em outra, né? Para isso, placa de vídeo também tem que ser essencial, porque ela precisa projetar 2 coisas nas telas, né? Então, assim, ter um computador potente é essencial para prazo, né? O prazo ele vai basear mais ou menos em cima do que eu preciso apresentar para o arquiteto, o que ele me pede, né? E não, só quero umas imagens. Preciso de, sei lá, 30 imagens, 50 imagens. Isso tem um prazo. É bem mais curto do que os outros serviços. Vídeo já é um prazo mais longo, porque eu preciso fazer as câmeras, os takes, preciso animar as câmeras, preciso. Aí tem as prévias que eu preciso enviar para o arquiteto. Pô, Renan, não gostei dessa cena. Eu gostaria que a câmera virasse de outra forma, que ela viesse. Não gostei que deu zoom aqui, tira o zoom. Enfim, tem muitas coisas, né, que eu preciso alinhar com o arquiteto antes de fazer o vídeo final. Aí o vídeo tem um processo longo de renderização, porque aí vai depender também se é. Normalmente eu não gosto de fazer vídeo longo porque cansa. Então eu gosto de fazer alguns cortezinhos pequenos, takes de cenas, enfim. E aí eu explico pro arquiteto que um vídeo longo, um passeio longo, cansa. Às vezes o cliente cansa de ficar ali olhando sempre o mesmo passeio. Então é melhor fazer takes pequenos né, que como se fosse um marketing mesmo, uma venda, né? E tem a interação. Aí esse demora, dependendo do projeto, demora um mês e meio, 2 meses, né? E aí eu tenho que, além de juntar todo o ambiente num lugar só, eu preciso programar o passeio, porque o passeio ele é uma programação. Eu preciso definir um personagem e esse personagem eu preciso definir os locais que ele tem acesso, os locais que ele não tem acesso. Voltando aos games, quando você joga num videogame, a gente chama de limbo, né? Quando cai no limbo, que é o que? Você passa. Aí é problema de programação do estúdio mesmo. O estúdio, quando estava desenvolvendo o jogo, deixou de se atentar em alguma coisinha e eles vão ter que arrumar numa atualização do jogo, né? Mas é um espaço aberto que você passa que não deveria passar. E aí você cai no limbo. Ou você mergulha, você vai para o céu. Sim. E acontece o projeto. Às vezes na correria, se você deixa passar isso, o cliente está lá, aí de repente ele, deixa eu ver como é que tá essa pia. Ele cai dentro do buraco e o personagem cai infinitamente. Nossa. Então tudo isso demanda, precisa dar uma repassada, porque é chato, né? Imagina, aí o arquiteto na hora não vai saber o que fazer. Putz, caiu, o que eu faço? Você tem que resetar o jogo. Então, mas aí nessas apresentações, por exemplo, sou arquiteto, contratei, eu tô com um cliente que quer fazer essa imersão. Você vai até o local dar esse auxílio para utilizar a ferramenta, ou você entrega aquilo e fala, se vira? Eu cheguei a fazer de dar o arquivo para o arquiteto, para o cliente, e não funcionou muito bem. Porque, assim, tem um pessoal que tem mais facilidade com game, já jogou, enfim, a galera mais nova, que é mais desse universo, tira de letra. Eu dou o arquivo lá, ele vira um executável, como se fosse um jogo mesmo, você instala ele dentro do notebook e ele executa. Ele abre uma janela e executa, você consegue fazer. Isso falando do passeio normal, né, jogável, não o VR, né? O VR eu preciso estar porque eu tenho a ferramenta, né? Eu tenho um objeto. Mas o que é o arquivo, eu já mandei para o arquiteto e não funcionou muito bem porque tem suas dúvidas e na hora ele fica numa situação meio chata, né, do cliente, o cliente impaciente, querendo fazer o passeio, ele lá meio perdido. Então hoje eu prefiro já dar o serviço comigo junto. Legal. Né, porque aí o arquiteto só realmente trata com o cliente, ele fica livre de, né, óbvio, aí o meu papel é só fazer o passeio.
fica tudo na mão do arquiteto, né? Tipo, olha, aqui a gente pensou. Então ele explica o projeto e eu vou direcionando a câmera, vou entrando nos ambientes onde ele quer, né? Dando um suporte. Isso, né? é meio que um trabalho em conjunto, eu e ele, né? Maravilha. É bem legal. Legal. Mas você faz projetos também em 2D. Você faz executivos e você faz a sua própria modelagem também. Serviço completo, digamos assim. Sim, hoje eu faço desde a da planta, se precisar, do executivo. Tem muita planta técnica que me pedem, de ar-condicionado, né, de hidráulica. Então eu faço, mas confesso que me procuram mais pro 3D. Porque ainda eu queria até voltar da aula, digamos, que eu dei aula, quando eu comecei com isso, eu dei aula pra galera. Uma aula assim, bem assim, igual a gente tá aqui numa mesa, cada um com notebook. Porque eu percebo que a galerinha de hoje, que está fazendo faculdade de arquitetura, eles sabem que isso é o futuro, né? A modelagem 3D já não é mais futuro, é o presente. Tem que ter, né? Mas eles sabem que inteligência artificial, VR, gamificação, né, o cliente poder andar dentro do projeto, ele sabe que isso é o futuro. Ainda não é o presente, porque eu vejo que tem muito escritório ainda está em imagem e vídeo. Mas tem alguns que estão querendo trazer essa inovação, né? E quem está na faculdade vê que esse movimento está acontecendo. E, cara, com a internet, assim, de muito acesso, YouTube, essas coisas, eu vejo que o pessoal compra muita aula online, né? Eu fiz muita aula online. E eu sei que isso é benéfico em alguns momentos, só que em outros ele te atrapalha, porque você adquire vícios e não tem uma pessoa supervisionando você ali. Ó, você vai tirar dúvida. Pô, vou entrar lá na plataforma. Pô, professor, não entendi por que isso aconteceu. Ele vê ali acontecendo uma coisa. Outra coisa é ele entender o que você está tentando explicar para ele. Ele vai falar, executa essa ação. Se ele executar, vai dar certo. Só que acontece, ele vai cometer o erro de novo. Porque ele adquiriu um vício que não foi supervisionado. Entendeu? Sim. Que só o presencial consegue. Porque ali, você do lado, você consegue entender que ele puxou alguma coisa que não deveria puxar. Então, eu sei que tem escolas, né, que dão aulas ao vivo, assim, e tal. Mas eu sei que o custo é muito alto. E, querendo ou não, eu acho que a arquitetura ela vai precisar ir junto com a tecnologia, né? Então, eu queria voltar para esse mercado de dar aula para tentar trazer a galera também, né? Até hoje eu não consigo ter mão de obra para isso. Pessoal especializado. Muita coisa eu tenho que pôr a mão, sabe? As pessoas que eu contrato para me ajudar normalmente são pessoas da minha época, sabe? Porque estudaram comigo na época, enfim. A galera mais nova que você vê que tem curiosidade, normalmente quando você pergunta, eu só fiz SketchUp porque eu aprendi na faculdade, porque eu sei que o acesso para aprender o Lume, o Twinmotion, enfim, é um pouco mais caro. E a pessoa já tem o custo da faculdade, já tem o custo de vida dela, né? Então, Sim. talvez eu dando aula, treinando, consigo abrir mercado para mim e para talvez outros escritórios que seja de artista 3D, né? É legal. E assim, é legal a gente fomentar esse mercado, porque isso volta pra gente, né? Então, eu sempre gostei muito de ensinar também. Na faculdade também eu ajudei, corrigi muito TCC de arquitetura também, na parte de engenharia, mais parte técnica. Então, eu acho muito legal essa ideia, é digno e acho louvável essa ideia sua, porque as pessoas elas precisam ter outras ferramentas, elas sabem, diferente da nossa época, que na nossa época a gente via essa tecnologia chegar e falava, não, ela não vai pegar meu emprego. Não, isso o AutoCAD vai ser para sempre. E a gente viu que não é. O Revit, cara, quando veio, destruiu. Então ele engole. Se você não está preparado, é que nem você tem um iPhone 7. Hoje é descartável, é sucata. Cada ano lança um novo e os de trás vão ficando ultrapassados. E a mesma coisa com esses softwares, né? Então hoje a gente tem softwares poderosos que podem ser ensinados, que podem ser melhorados e a gente pode inserir eles no mercado, essas pessoas no mercado com essa perspicácia e apresentando coisas melhores para os nossos clientes. Porque no final quem ganha é o nosso cliente final.
né? Então, eu acho isso muito interessante. Você falou de IA, cara. IA é um tema que eu já falei em vários podcasts aqui, só que hoje a gente está falando de tecnologia. Então, acho que hoje é legal abordar como isso pode aliar aos projetos 3D que você faz, como o cliente vê isso também, porque não é simplesmente você ter uma IA e achar que vai fazer um projeto, né? Então, qual que é a sua visão, né, da IA? Ela vai tomar um emprego aí da galera? Isso aí é polêmico, né? IA é Polêmico. polêmico na nossa área, É né? polêmico. Porque a IA você pode ver nas notícias, você pode ver no YouTube, onde você tiver acesso a conteúdo. Tem gente que usa para coisa ruim, e tem gente que usa para coisa boa. Sim. O propósito é para ser para coisa boa, né? Ela Sim. te auxiliar em muitas coisas, em parte de escritório, né? Traduzir reunião, salvar essas coisas, enfim. Como para nós, que é antecipar muita coisa no 3D que a gente demorava horas para fazer. Uma coisa bem básica que hoje o chat GPT ajuda muito, assim, é trabalhar com textura. Antigamente você precisava fazer uma textura de tijolinho e aí você colocava a textura, ela ficava replicada, porque você pegava um quadradinho desse tamanho, né? E aí você colocava lá, ficava replicado esse quadradinho, não ficava parecido com o real, né? Se você pegar e modelar um tijolinho e depois colocar tijolinho por tijolinho fora o tempo de trabalho, você tá colocando um monte de coisa de processar dentro do seu computador. Então vai ficar muito pesado o projeto e pode dar crash, né, que a gente fala que é fechar sozinho, enfim. Então, a melhor forma de trabalhar com textura. Aí o que o chat hoje ajuda? Você joga dentro do chat GPT e pede para ele gerar uma imagem daquela sem borda, né, com borda infinita. Ou seja, ele replica de uma forma homogênea e você consegue colocar dentro do projeto. Ou você tem um conhecimento avançado de Photoshop e trabalhar a imagem dentro do Photoshop. Então, ele ainda, a inteligência artificial, ele está ali para te ajudar, né? Mas eu acho difícil ele roubar o espaço do arquiteto, do artista 3D, enfim, do profissional da área de projeto, porque ele precisa da parte criativa por trás. Ele está ali para executar, ele é uma mão de obra. Ele vai executar o que você está pedindo. Então, existe um prompt de comando, precisa ser pensado com uma ideia criativa antes, né? Hoje eu uso muito para me auxiliar no 3D dessa forma. Às vezes eu preciso de uma imagem, né? Hoje tem para gerar o 3D, você consegue dar uma imagem, né? Vou usar esse microfone como exemplo. Você tira uma foto e fala, eu preciso de um 3D desse objeto. Ele gera um 3D para você, um arquivo que você importa para o projeto e coloca exatamente como está aqui o microfone. Caramba, cara. Então, ele auxilia muito, mas eu acho difícil ele roubar. Eu acho difícil alguém falar, vou fazer o projeto da minha casa numa inteligência artificial. Ela vai ter uma série de imagens com uma série de coisas criativas, só que você sem algo para executar, sem um projeto. Você, tá legal, mas que madeira é essa? De onde eu tiro? Quanto é um painel ripado? De quanto por quanto? O chat, se você pedir, ele vai te dar uma descrição por escrita, mas como é que você passa isso para um prestador executar? Né? Então, de alguma forma, você ainda precisa se vincular com um profissional da área, né? Um arquiteto, um engenheiro, um design de interiores. Só que eu não sou crítico porque ele ajuda muito, cara. É uma ajuda assim, não dá para falar, ele é um inimigo. Sim. Né? Ele é um aliado na minha visão, né? Muita gente está vendo como um inimigo, né? Então, eu vejo o pessoal reclamando, não, mas o meu cliente ele vai pegar, ele vai fazer o projeto, mas é o que a gente falou no início do podcast. Não dá para você executar um projeto 3D. Ninguém... Se o cara fala que vai fazer, que vai executar um projeto 3D, consegue executar, é mentira. Não tem como, porque você não tem especificação nenhuma. Não é um projeto técnico. É um projeto que brilha os olhos. É um projeto 3D para nortear. Olha, a iluminação vai ser assim, a sua TV vai ficar aqui. Então, é um projeto para nortear. Mas hoje, por exemplo, quando eu trabalhei no projeto de engenharia, eu lembro que a gente tinha alguns... me fugiu a palavra, mas uns ads que a gente colocava. Por exemplo, a gente tinha no AutoCAD, na época, né? Calculadora de linhas. Então, a gente precisava somar as linhas lá
e a gente tinha um aplicativo que foi desenvolvido para somar essas linhas. Então, existe ou já tem, porque eu não tenho conhecimento, a IA dentro desse software já, trabalhando em conjunto? Existem, cara. E é uma coisa que eles estão implementando agora, né? Mas já entraram com o pé na porta. Fizeram bem. Tem lá suas limitações ainda, mas fizeram bem. Tem um software que se chama D5 Render. Esse software ele tem uma inteligência artificial para criar paisagismo, por exemplo. Então você tem um canteiro. Imagina você está fazendo uma parte de urbanização de um parque, por exemplo. Você importa o seu projeto de urbanização, você vai ter as áreas delimitadas onde vão ser lago, jardins, enfim, né? E aí você seleciona dentro desse software e fala com prompt dentro da IA, no software mesmo, gostaria de um paisagismo com cores, com coqueiros e um lago, enfim, e ele gera sozinho, automaticamente. Ele tem o tempo de processamento, ele gera dentro do seu projeto. Teoricamente, você não precisa mais ficar importando bloquinho e criando. Ele já cria uma ideia, obviamente, você consegue fazer as mudanças, né? Não gostei desse, vamos retificar, coloque menos cores, e aí ele vai mudando automaticamente. Ele cria os bloquinhos e dá a somatória, dá para você quais são as plantas que ele colocou, quantos coqueiros. Então ele tem realmente essa ideia de igual a somatória de linhas, né? Como você estava dando exemplo. Porque hoje, para quem não conhece, né? Eu tô falando sobre o que eu conheço. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas eu sei que você importa os blocos dentro da plataforma. E dentro, vamos falar de Revit, né? Que eu estudei um pouquinho Revit, não mexo, mas eu entendo um pouquinho. Então você tem ali as características daquele material. Vamos falar, sei lá, o porcelanato X lá, a marca X. Então você tem as características de espessura, né? Que é o que a gente precisa saber, um detalhamento técnico. Então, hoje o que você está me dizendo é que essa IA, ela vai importar, você vai digitar coqueiro e tal, e ele vai vir com essas características técnicas. Já vai vir com esses blocos, ele já vai puxar de algum da internet, não sei, é isso? Como ele está engatinhando ainda, mas chegou com o pé na porta porque é uma coisa que ajuda de uma forma muito ampla nos projetos, né? Então, assim, para mim é com o pé na porta porque, por mais que ainda esteja engatinhando, não tem toda essa biblioteca, ele é alguma coisa ou outra, mas, assim, já mostrou o potencial dele. Obviamente, eles vão avançar provavelmente vai ter uma biblioteca de materiais como piso, para poder gerar, né? Colocar na IA, gostaria de um piso cinza, ele trazer opções aí, óbvio, né? Você tem que ser mais específico, mas piso cinza 90 por 90. Pode ser que ele vai integrar uma biblioteca, não sei, de marcas, enfim, que isso vai te ajudar. E você não precisa fazer mais nada, você simplesmente é nesse piso. E ele automaticamente distribui, você fala... Aí eu já estou indo além do que a plataforma tem hoje, né? Mas sim, você deu uma cutucada legal aqui, porque se você parar para pensar, ele traz uma biblioteca de porcelanatos, vamos supor, de uma marca X, né? Uma Porto Belo da vida. E você fala que a saída dele é daquela porta e que o piso vai ter 90 por 90, ele joga o projeto todo, isso é surreal. Hoje não tem. Uhum. Mas imagina se isso daqui para frente tiver, né? Ou quero uma sala mais moderna, com móveis clássicos, ou, enfim, com LED no teto, e ele gere isso, né? De formas aleatórias, mas bem parecido com aquilo que você está imaginando, vai adiantar muito. Hoje não tem. Hoje começou só com paisagismo, humanização, que a gente cria, né? Coloca pessoas, você consegue distribuir de forma mais... você faz uma escala de pessoas ali, como que vai conviver. Isso, você cria uma praça, por exemplo, então antigamente você tinha que colocar, né? Pessoinha por pessoinha. Sério? Antigamente tinha umas bibliotecas com os bloquinhos que já vinham umas 10 pessoas. Mas você joga 10 pessoas aqui, 10 pessoas aqui, já ficou muito parecido. Então hoje com a inteligência artificial ele joga de forma bem mesclada. Então ele joga com etnias diferentes, com roupinhas diferentes. Então
você faz um passeio, você já não consegue ver aqueles blocos que eram iguais, sabe? Uhum. Mas hoje é só pessoas, carros e paisagismo. Pode ser que mais para frente entre um pouco de pintura, de porcelanato, igual você falou, de tijolinho. Pô, seria incrível. Cria uma parede de tijolinho e pum, a inteligência cria. Putz, Já cria, já te dá o quantitativo, a quanti- especificação, seria perfeito. já calcula a argamassa. Agora é só chamar a empresa para executar. Já pensou? Eu não acho difícil de chegar nesse nível, não acho difícil. Lógico, precisa ter um operador, precisa ter uma pessoa que vai ler aqueles dados, né? Toda tecnologia, ela assusta quando ela chega, né? Você está falando aí, eu estava lembrando do software de engenharia, né? Então, software para cálculo, né? Que foi o que eu trabalhei na escolinha, quando a gente se conheceu, eu trabalhava com projetos, né? Então, uma escolinha de projetos, então, tinha os softwares lá, sei lá, Eberic, TQS. Então, os professores desses softwares, eles falavam, ó, gente, vocês vão calcular, vocês vão aplicar o seu conhecimento dentro da plataforma, ela vai te auxiliar, você não vai fazer aquelas contas gigantescas do que a gente fazia na faculdade, já vai estar tudo embutido dentro do programa, só que ele vai te dar um resultado e esse resultado você precisa analisar. Então, hoje, eu vejo que a IA é isso. Ela precisa de um operador. O TQS, o Eberic, ele precisa de um operador, ele precisa de um profissional para falar, opa, peraí, o programa viajou aqui, né? Então, vamos voltar, vamos analisar os dados. Porque senão, qualquer profissão vai ser engolida pela IA, né? Se você tiver toda essa base. Então, você analisa, eu acho que talvez no futuro distante, ela consiga, sim, você fazer uma análise não tão detalhada, porque ela seja mais assertiva, mas sempre vai ter que ter um operador. Então, para quem está com medo de perder a profissão aí, pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo 100%. 100%. Sem o operador, a IA não vai, ela não... Bom, aí a gente já vai entrar em filme, Revolução das Máquinas, né? Exterminador do Futuro. Mas hoje ela não pensa por si só, ela não faz as coisas. Precisa de alguém direcionando, então precisa desse operador. E parte do que ela cria ainda precisa de uma atenção, exatamente como você falou. O software ele fazia o cálculo, mas você não precisa dar uma revisada? Às vezes ele viajou. Às vezes ele fez uma coisa que nem precisava de tudo aquilo, né? Calculou muito material, poderia fazer... Provavelmente dentro do código-fonte dele, ele já calcula mais material, já pensando num problema futuro, né? É melhor ter mais do que ter menos, porque uma casa pode cair. Não sei, tô devaneando aqui, mas eu acredito que se você não dá uma polida, o operador não der uma polida, ele vai cru e aquele cru às vezes nem é executável, né? Às vezes você nem sabe que material foi, a gente volta na conversa anterior. Sim. Né? Eu não sei o que foi. Ele fez lá, achei muito bonito, mas tá, que material é esse? Como ele é executado? Quem é que faz? É um pintor? É um marceneiro? Então precisa ainda de um operador, né? Legal. Legal essa visão. E hoje, Renan, quais que são as aplicações, né, do produto que você tem trabalhado, né, como artista 3D? Porque, assim, na minha cabeça vem, né, aquelas maquetes eletrônicas de construtora. Então, hoje você atende o quê? Residencial, comercial? O que é o seu... Quem te procura, na verdade, né? Então, a gente... Eu sou arquiteto por formação, né? Mas a gente se denomina como artista 3D, porque a gente não é vinculado a algum trabalho específico, assim, o cara é arquiteto, só faz reforma ou só faz arquiteto. Não, é para tudo. Eu já fiz evento de games. Sério? Já fiz evento de games para Nintendo, para Google, projeto de stand, tem alguns trabalhos meus. Mobiliário para Nintendo, já fiz. Cara, vinculado a uma empresa, com certeza, né? Ela que desenvolveu a ponta de gôndola e eu executei todo o 3D, animado, o móvel montando, enfim, né? Que legal. E que eu não posso mostrar porque isso tem contrato, né? Porque senão qualquer pessoa pode replicar, né? Legal. Já fiz evento de shows mesmo, teve acho que foi o ano passado, ano retrasado, não vou me lembrar agora, teve o Jazz Music, que foi ali na Barra Funda, naquele memorial da América Latina. Foi uma empresa que me contratou para fazer o 3D. Então ele me trouxe o projeto do palco,
como é que as coisas iam ser feitas, né? Onde ia ter os palcos comuns, o palco principal, enfim. E aí eu fiz todo esse passeio né? Ultra realista. Ultra realista, como se fosse um voo de drone, né? Mas em 3D, com um show rolando, palco, enfim. Putz, que legal. Então, assim, não é é um mercado... Como eu sou um artista 3D, então eu faço 3D do que me pedirem, né? Até às vezes, um objeto de venda, um carro, por exemplo. Eu quero mostrar um carro, um lançamento. A gente consegue fazer um 3D, ele andando na rua, enfim. Então, o mercado ele é amplo. Legal. Obviamente, por ser arquiteto, é um mercado que eu domino mais. Então, conheço mais gente, é o famoso network. Então, assim, é o que aparece mais para mim. Mas eu faço residencial, empresarial, já fiz prédios também para uma arquiteta, onde ela queria... ela tinha o prédio inteiro, eram 12 andares de uma empresa só. E ela estava com o projeto para fazer desde o terra até o rooftop. Então, assim, cada andar era um projeto. Era uma... aqui é o RH, aqui é a sala de reuniões, aqui é a área do café. Então, e ela queria que eu fizesse um 3D apresentando andar por andar, de uma forma, assim, bem dinâmica, né? Aí eu consigo ter acesso ao Google Maps, né? Dentro do software que eu trabalho. Então, consegui fazer um voo aéreo, vindo desde as nuvens, ultrapassando as nuvens. Caramba. Focando lá na rua, no endereço. E aí mostrando o prédio modelado, depois eu faço umas cenas em volta do prédio, e aí vai entrando no ambiente por ambiente, ela consegue mostrando o projeto. Obviamente teve trabalho de edição de vídeo aí, porque não dá para fazer tudo isso dentro de um projeto só. Eu tive que ter, cada andar era um arquivo, então tive 12 arquivos. Caramba! Eu tive um arquivo de Google e um arquivo do prédio. Então eu tive que trabalhar. Nossa, é um puta de um trabalho, cara. Foi 3 meses, cara. Fazendo 3 meses. 3 meses e trabalhando em conjunto com a arquiteta, porque ela teve as alterações conforme ia tendo reunião com o cliente, né? Mas eu vejo que hoje essa tecnologia aliada, por exemplo, isso foi para uma arquiteta, mas poderia ser para uma construtora. Construímos ali um prédio de 30 andares, apartamentos, tal, áreas comuns, diferencial, piscina aquecida. Cara, dá para você ter aplicação aí para tudo, né? Então, o que brilha aos olhos do cliente, que é o 3D, que é a animação e tudo mais, pode ser feito tudo com você. Então, pô, é um trabalho bacana, cara. Tá sendo bem legal conhecer isso aí, porque o que eu vi, na verdade, as consultoras fazendo é o óculos, que hoje você utiliza também, né? Como que funciona isso aí? Vamos falar um pouquinho disso aí, né? Que eu tô vendo essas coisas aí. Eu gosto, né? De videogame, essas coisas. Eu tô parado no tempo, tá? Vendi meu videogame, infelizmente, mas em breve vou comprar de novo, cara. O VR foi uma aquisição exatamente por conta do mercado. Porque as consultoras já tinham essa forma de apresentar, além da maquete física, que eu cheguei a conversar com algumas empresas. A maquete física, para eles, ainda é uma coisa que não dá para eliminar 100%, né? Até porque durante a venda é mais fácil eles venderem mostrando a maquete, eles conseguem discutir sobre muitas coisas, né? Aí eles foram para as imagens, vídeos que eles deixam na verdade, os vídeos eles procuram mais para fazer vídeo marketing, né? Uhum. Um pouco mostrar o projeto e mostrar mais as coisas que chamam a atenção dentro de um condomínio, né? Pô, a quadra poliesportiva, a piscina, a vista. Então são 3Ds que são só relances, né? Então você mexe com pouco projeto. Agora, o que eles estão implantando é o VR, que é o que eles querem agora, trazer essa sensação para o cliente, né? Só que hoje, esse trabalho é um trabalho com preço um pouco alto, tá? Por que é alto, Digão? Porque além de você ter que ceder a ferramenta, né, o objeto, ele tem um trabalho bem extenso por trás, né? Não é só a questão de eu receber o projeto e pôr à vista e pôr lá para a pessoa ter a experiência, né? Ele precisa de uma série precisa de uma reunião bem detalhada do que precisa ser mostrado, o que não pode ser mostrado, depois a execução disso, depois trazer ele para dentro da ferramenta,
né? Depois tem toda a orientação, porque tem pessoas que têm labirintite, tudo isso no VR ele Dá uma aguçada? ele dá. As pessoas mais sensitivas não conseguem nem usar. Ela tem tontura, já teve pessoa que colocou e acabou caindo. Eu imagino. Então, é uma execução complexa de fazer. Então, tem consultoras que querem se aventurar, querem trazer essa tecnologia, né? E vai. E tem algumas que ficam com ressalvas, não só pelo custo, também por conta dessas problemáticas, que aí é do ser humano, não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer. Mas, basicamente, como ele funciona, cara, é o seguinte, a gente tem aqui o capacete, né? Então, a gente tem aqui o capacete. Esse aqui é o Quest 2, que é da Meta, né? Ele tem as câmeras frontais. Ah, é da Meta. É da Meta. Então não é aquele que você tem que pôr o celular dentro, não. É um... Não, esse aqui, ele é um aparelho mesmo. É como se ele fosse um celular aqui. Legal. Esse aqui é o mais completo. Aquele que você mencionou foi o comecinho lá. Sim. Ali você girava uma imagem 360 e aí você só girava a cabeça para ver para os lados, né? Então você fazia esse movimento você olhando para os lados, mas você não conseguia se locomover, enfim. Esse aqui não, esse aqui ele é um Android, ele é como se fosse um celular mesmo. Então ele tem as câmeras frontais, essas câmeras e sensores, né, por todos os lados. Isso aqui você consegue olhar o ambiente, que é justamente você ter a segurança de não dar de cara com uma parede, alguma coisa. Então a gente delimita uma área de segurança, essas câmeras vão captar que você está saindo dessa área de segurança e ele vai abrir a câmera e você vai, opa, eu ia bater na parede. Ah, então ele tem uma lente aqui que você consegue ver o que está rolando fora, é isso? Isso. Legal. Ele tem essas câmeras aqui, ela grava exatamente o que está na sua frente, tá? E tem uns sensores também que identifica exatamente se você está saindo dessa área de segurança. E, atrelado com ele, tem os controlezinhos. Os controles é como se fosse um joystick de videogame. Então, assim, ele tem aqui os joysticks, né? Que você vai para frente, para trás. Ele tem os gatilhos e tudo isso é programado dentro do software. Então, por exemplo, eu quero ligar uma TV, eu quero acender uma luz. Então, você vai usar os gatilhos daqui de cima. Eu quero pegar um vaso decorativo. Você consegue pegar o vaso. Dá para pegar? São esses gatilhos aqui. Tudo isso é programado. Tudo isso é dentro do que vai ser contratado. Porque entendi. tudo isso tem um trabalho. Eu preciso programar quais são os objetos que querem ter interação. Eu quero que abra a porta. Então, tem que programar quais são as portas que você quer que abra. Para o controle ter essas ações, né? Legal. E, enfim, é um universo de muitas coisas. Consigo pular, se tiver que pular alguma coisa. Caramba. Consigo acender fogão. Enfim, tudo que você quiser. Vira um videogame. Vira um videogame. Vira um videogame com os controles, que são os joysticks, né? E o óculos, que é você, que é o personagem, que é a sua cabeça. Então, para onde você gira, você vai olhar e vai ter o experimento. Né? Tem algum projeto aí que dá pra gente... Tem um projeto. Eu trouxe um projeto aqui, que é justamente para você ter essa experiência. Você vai operando aí, eu coloco o óculos. Cara, eu tenho um pouco de labirintite. Vamos ver se eu não vou... Eu só não vou cair porque eu tô sentado, né? Como que põe isso aqui? Pera aí. Abre para cima aí essa aqui, ó. Subir ele aqui, depois você desce na cabeça. Aí. Põe no óculos, isso, agora desce aí atrás esse... Pode puxar, isso. Foi? Fixou bem? Foi, fixou. Legal. Tô aqui olhando Tá olhando uma seta, cara. Opa. Tá uma tela cinza aí pra você? Tá uma tela cinza e umas montanhas aqui. Isso aqui, se o cara quiser também usar pra ir pra um outro país, também dá, né? Ó, dá. Apareceu duas coisas aqui pra mim. Os controles. Segura esse aí e segura esse aqui. Caraca, isso aqui é legal, hein, gente? Certo? Putz. Eu vou dar um play aqui, vamos ver se ele já vai puxar aí o projeto pra você. A tela escureceu. Opa. Já tá aí, né? Tá vendo as mãozinhas? Tô vendo. Minhas certo? mãos, peraí, que eu tô batendo aqui no Isso. microfone. Com esse dedão aqui, ó. Deixa eu já clicar aqui pra você. Opa. Tá, voltar ao jogo.
Tá mostrando aí pra você? Tá um voltar ao jogo aqui. Calma aí, só um minuto. Deixa eu dar um play novamente. Voltou, né, pra tela? Voltar ao jogo aqui. Como é que eu seleciono aqui? Você já tá no projeto ou não? Não, tá aparecendo voltar ao jogo aqui. Deixa eu dar um pulinho aí. Vai ter que ter um ajuste técnico aí. Tem esse ajuste técnico aí. Ele saiu da tela. Cadê o controlezinho? É muito doido era esse voltar ao negócio. jogo. Você tava certo mesmo. Ai, calma aí, deixa eu já colocar no passeio aqui. Beleza, agora já tá no jeito. Tá, vamos lá. Vai fazer a experiência. Beleza. Cadê os controles? Tá aqui um, aqui tá o outro. Tá. Com esse aqui, ó, você vai, tá vendo o joystick aqui, ó? Cadê? Ah, Aí, aqui. vai pra frente Ah, e tá. pra trás. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá mostrando, pode ir, isso. Esse outro joystick é pra você girar pro lado. Um toque pra esquerda, você gira pro lado. Isso, entendeu? Tá. Um giro 90 graus, tá? É um giro. Isso, pode ir entrando aí Tá, vamos lá. no ambiente. Vai lá no seu lugar pra Deixa eu gente... voltar pro lugar aqui. Caraca, isso aqui é legal, hein? E se eu viro aqui, ó, tô vendo também... Isso, você pode olhar pra cima, você vai olhar... eu posso tanto virar aqui, por exemplo, ó, tô virando aqui com o joystick. Vocês estão vendo tudo que eu tô vendo? Se eu Sim, aqui na tela. Tá. Então, ó, eu posso virar aqui também e assim também eu consigo ver. Assim dá um pouco de labirintite mesmo. E para andar é bom você andar um pouquinho devagar para você não dar tontura. É que sentado é mais tranquilo, em pé. Mas, ó, aqui, por exemplo, ó, eu já consigo ver o quadro de luz. Isso. É um negócio realista mesmo. Ó. Eu chego aqui, dá para programar para abrir a porta, por exemplo, né? Dá. Aí é um passeio simples, tá? É um passeio que é só para o cliente olhar o projeto. Cara. Ainda bem que eu tô sentado. Mas, ó, aqui você consegue ver toda a marcenaria também. Os Putz. revestimentos inseridos no projeto. Ó, dá para programar para abrir Dá também para programar, abrir a água aí. Putz, muito legal. Aqui eu tô aqui no... Ah, que legal, é um estúdiozinho. É um estúdiozinho. Geladeira, fogão aqui. Pô, que legal, hein, cara. Dá pra deitar na cama? Ainda não. Ah, tá. Legal. E você vê todo o detalhamento. A geladeira aqui. Isso. Dá pra você ver o detalhamento da marcenaria. Tem que ter um pouco de destreza aqui com os controles também, né? Sim. Com o tempo acostuma. No começo Cara, que legal. Aí você olha pro teto, ó, você consegue ver iluminação, ar-condicionado. Cadê o ar-condicionado aqui? Tá na cabeceira da cama. Peraí. Então tem que virar aqui, né? Isso. Sim. O cassete. Cassete. Toda a decoração. E assim, vamos... Ali tem o escritório, né? Isso. Aqui na varanda. Legal. E assim, se, por exemplo, eu sou cliente aqui, não gostei dessa textura dessa madeira aqui, dessa marcenaria. Posso mudar a cor da cabeceira? Sim, a gente consegue programar todos os botões, ele vai aparecer como um menu, igual um videogame mesmo, e nesse menu você consegue alterar a cor, o móvel, eu queria que fosse uma cama menor, enfim, o céu é o limite aí, Diegão. O que você quiser programar, a gente consegue programar. Que legal, banheiro aqui, ó, vi o banheiro, nicho, pô, que legal. Mas realmente, é uma aplicação muito legal, mas você fica totalmente inserido dentro do apartamento, entendendo o que vai acontecer. Só que para quem tem dificuldade com games ou tem alguma coisa de visão, ela dá uma sensação meio esquisita mesmo. Normalmente eu peço para fazer o passeio sentado justamente por isso. Em pé é outra dinâmica, você consegue se abaixar e olhar bem perto do chão, você consegue olhar o que tem debaixo do móvel, mas aí para você teria que se agachar mesmo. Porque o sensor do capacete, ele entende que você está fazendo o movimento de agachar. Então ele desce o corpinho do personagem lá dentro do jogo. Cara, muito legal isso aqui.
Sim, eu sou dos games também, então eu achei isso aqui fantástico. Isso é muito legal, né? Fantástico, cara, é muito legal. E aí, Diegão, vou até mostrar um outro projeto, que são as outras. Essa aqui é a aplicação premium, vamos falar assim. É o que o pessoal, pô, queria fazer realidade virtual. Queria fazer realidade virtual. Mas existem outras aplicações. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar um pouco. Isso aqui não é projeto de ninguém, para eu não mostrar projeto de ninguém, não tomar direitos autorais. Sim, é projeto seu mesmo, Aqui testes. aqui é estudo, né? Eu tenho um projetinho que eu fico estudando coisas, né? Sim, legal. E aqui eu vou abrir um templatezinho para vocês entenderem o que é uma gamificação dentro de um projeto. Vou fechar o do estúdiozinho. Esse do estúdio eu pude mostrar porque é um projeto meu. Maravilha, Então, muito legal. fica tranquilo que a gente não vai ter nenhum arquiteto falando, pô, mostrou um projeto meu, né? Sim. Bom, aqui é um templatezinho de personagem. Então, eu consigo usar essa programação para fazer um passeio externo. Eu vou mostrar num outro que eu vou abrir, mas aqui é só para vocês entenderem. Então, eu tenho um personagem aqui, e aí eu consigo, ó, vou correr para lá. Mas isso não seria com óculos, não, né? Aí não é com óculos. Senão aí, o cara não, cai na, não, cai na ele rua. cai na rua. Aqui é um jogo, então eu tô com o mouse, né, aqui, e o teclado do computador. E aí eu consigo fazer um passeio, aí o ideal seria mais para passeio externo, um condomínio, né? Já me procuraram para fazer um passeio dentro de um condomínio de loteamento. Então o cara quer mostrar as ruas, quer mostrar o acesso da portaria, aí a gente consegue escolher um lote, definir esse lote e falar, olha, nesse lote aqui tem essas opções de casa. Então ele clica um botão, já cria uma casinha lá. Clica um botão, cria outra casinha. Ah, nossa. Consegue criar algum tipo de volumetria. O restante do terreno flat, né, que a gente chama tudo no liso, só para ele entender onde são os lotes. Ah, eu tô querendo ver o lote 180. Onde que é? Entrando da portaria. Aí, em vez de eu fazer um personagem, eu faço um carro. Então a gente vai de carrinho. Vai dirigindo um carrinho pela pista, consigo pôr os postezinhos, consigo fazer tudo o que ele precisa e o passeio com um veículo. Caraca. Aí se tiver uma represa, a gente consegue chegar lá na represa, enfim. É basicamente isso, só que um carro. Sim. Esse aqui também, a gente poderia fazer um passeio de lote exatamente por fazendo esses passeios, né? Então, se tiver algum lugar que eu consiga subir, então eu consigo, ó, subir os ambientes, né? Ah, quero subir na laje, deixa eu ver, qual é a vista aqui da varanda? Ah, né? olha que legal. E ele interage com os ambientes, então ele consegue correr, ele consegue pular, né? É um jogo, É um né? jogo. É um jogo. Tá vendo? Então, e ali, ó, se você ver, ó, tem uma dinâmica ali, ó. Todos os botões, né? Então tem um mouse ali, ó. Se eu apertar o Alt 2 vezes, ele rola, né? Ele corre, ele anda. Ó, que ele tá andando, ó, caminhando, ó. Sim. Né? Então, aí eu clico, ele volta. Dá para você fazer o relevo. O relevo, então ele segue o relevo, onde sobe, onde desce, né? Então eu consigo fazer. Isso aqui é um passeio. Quem se diverte muito é cliente que tem filho que gosta de videogame. Sério? Putz, aí a criança senta e fica lá. E a reunião rolando e a criança se divertindo no projeto, né? Então, e aqui são os templates de personagens, né? Então a gente consegue criar todas essas dinâmicas, né? Quiser carregar, então, quero carregar um móvel de um lugar para o outro. Eu consigo pôr o personagem para carregar, né? Consigo pôr pessoinhas para interagir comigo, né? Você vê que ele vai olhando, para onde eu tô, ele se afasta, enfim. Só para mostrar que tem todo tipo de dinâmica, né? Legal. E aqui é uma aplicação, aqui é uns estudos meus. Deixa eu mudar o Game Mode aqui. Só para você entender. Porque esse tipo de apresentação é uma apresentação para quem quer inovar. Quero sair do convencional. Não quero ficar mostrando imagem, não quero ficar mostrando vídeo. Eu quero mostrar uma sensação diferente para o meu cliente. Então, são apresentações que o cliente procura para trazer inovação.
Tudo isso aqui pra mim é novo. É novo, né? Novo, totalmente, acho que pra todo mundo, acho que ninguém nunca viu isso. Deixa eu abrir numa... Abrir numa janela à parte fica melhor, né? Fica maior. Então, ó, aqui já é um personagem dentro de um projeto. Ali era um template que eu já deixo meio pré-setado, né? Aí eu preciso fazer a importação do personagem, colocar um manequim, né? Enfim, aí aqui ele já vai reagir com outras situações, né? Então, por exemplo, aqui é um ambiente externo, uma área de praia, uma área de selva, né? Então, você consegue, ó, tá vendo? Ele interage, ó, onde é pedrinha, ó, ele dá umas puladinhas, né? Ah, sim. Ele interage com o ambiente. Aí uma área de areia, aí você consegue aqui pôr um deckzinho. Enfim, tudo isso é modelado, é tudo 3D modelado. Aí você quer subir na casa, olhar a casa, né? Então você consegue vir na casa aqui, ó. Aqui, ó, você interage com os objetos, se quiser, né? Olha só, que legal. Então é uma forma de apresentar, entendeu? Ó, você cai na água, fica dentro da água. Então, assim, tudo que você quer passear, você consegue acessar pelo projeto, entendeu? Mas aí é tudo questão do que você quer apresentar, do que está dentro do conteúdo que o arquiteto procura, né? Legal. E aí, só para você entender o nível de dificuldade, cara. Por exemplo, para eu trabalhar com um personagem desse, eu tenho ele aqui, certo? Isso aqui é o meu personagem. Olha o código de programação para esse personagem existir e fazer tudo aquilo que ele está fazendo, né? Então, isso aqui é um evento, é um gráfico de evento. Então, assim, quando você dá play, ele vai puxar o controller do personagem, né? E aí ele vai fazer todos os inputs de player, né? Então, aí tem o mapeamento do controle aqui, que é esse IMC Default. Então, cara, Caraca. é complexo. É complexo. E aqui é ele como a gente vê. Mas por trás dele, ele tem toda essa brincadeirinha aqui. Que legal. E isso aqui é uma coisa, isso é um personagem. Aí tem, cada objeto aqui tem também seu input, porque ele reage a um input de um personagem. Caraca. Então, não é só jogar o projeto e falar, agora é só pôr o boneco para andar. Não é. Se você pôr o boneco, vai cair no limbo e não vai acontecer nada. Então, ele tem que ter as colisões, ele tem que ter as interações com... Vai cair lá na torneira e vai embora. Vai pelo esgoto. Exatamente. Então, as aplicações são diversas, você viu que tem várias formas de apresentar. Obviamente, tem as apresentações também, né? Tem as apresentações que eu fiquei, acho que te mostrar também, né? Os vídeos animados. Tá aqui com a... Esse aqui é um... Vou mostrar isso aqui, que ele é bem diferente, para você entender também como é que ele funciona. E é uma plataforma específica, né? Aí você já está trabalhando dentro da plataforma de games mesmo que você comentou, né? Esse que você mostrou do personagem. Exatamente, aí uma plataforma de games. É o software que hoje aí eu faço tudo nele, porque ele tem tudo. Além de fazer a gamificação, fazer essa interação, ele também pode fazer imagens 3D, pode fazer vídeo, né? Isso aqui foi um vídeo que uma arquiteta pediu para mim, que ela queria mostrar para o cliente como ia acontecer a intervenção. Então aqui, ó, é um vídeo animado, ó, que mostra fazendo a construção. Então vai fechar aquela parede com os tijolinhos, vai remover aquela, né? Vai construir um painel de madeira na frente, vai dar massa, pintura, e aí ele vai se montando os móveis, todo o processozinho, né? Que legal. E aí o cliente vai entendendo, então é essa alteração que vai ser feita, é essa alteração que vai ser feita. Porque para o cliente que é leigo, a gente que é técnico, a gente consegue visualizar a partir do 2D. Mas o cliente que é leigo, ele não consegue enxergar esse processo, né? Exatamente. Putz, muito legal, cara.
E esse processo ele apresenta toda essa execução, né? Ah, a torneira vai ser assim, é uma torneira móvel que gira, que aí ele consegue usar o tampo ali para a área do café. Então, é um tipo de aplicação. Isso aqui é um vídeo animado, né? É uma forma de apresentar. Esse aqui eu posso mostrar porque não tem a empresa da... Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tem um outro que ele está abrindo aqui, mas... Acaba sendo um pouquinho pesado, né? Sim. Cara, muito legal. Ou assim, eu não conhecia, gente. Foi uma surpresa aqui pra mim também. Não foi nada. Foi tudo ao vivo aqui. E eu nunca tinha colocado esse óculos. Achei, assim, muito legal, cara. Muito legal mesmo. Você trouxe mais coisa aí, né? Eu trouxe mais coisa porque, assim, o que acontece, Diegão? A tecnologia é o alicerce da minha empresa. Então, assim, Sim. O que eu posso trazer para inovar para os arquitetos, para os engenheiros? Então, assim, para arquiteto é muito legal ter formas de apresentar. Então, a gente apresenta com VR, a gente apresenta naquela forma gamificada, etc. Alguns engenheiros me procuraram para... Como eu tenho conhecimento de edição de vídeo, de imagem, essas coisas, alguns arquitetos ou engenheiros perguntou para mim se eu fazia passeio com drone, se para fazer laudo de fachada de prédio. Teve um que me acionou para... Ele queria fazer um time-lapse da construção da obra. Isso é legal. Então, ele tinha um terreno lá em Itupeva, do zero, e ele queria que eu fosse uma vez por semana fazer a evolução de obra. E aí, o que acontece? O drone, ele tem esse controle dele aqui, ele tem uma tela aqui, né? Nessa tela mostra o que aparece na câmera do drone. Aqui são os joysticks, né? De manuseio, né? Aqui são as antenas para sinal. O que acontece? Ele tem uma tecnologia de GPS integrada nele. E eu consigo traçar uma rota via GPS naquele determinado local. Então, vamos supor, eu fui lá para Itupeva, cheguei lá no ponto onde vai ser gravado, né? A evolução da obra. Eu defino o ponto de partida, o percurso que ele vai fazer e o ponto de final dele. Então, ele já está programado. Está programado. Todo dia que eu for lá, eu só carrego essa programação. E ele vai fazer exatamente na mesma altura, na mesma velocidade, na mesma angulação de câmera e no mesmo zoom. Então, assim, é impossível ele errar e fazer uma coisa diferente. Obviamente, se tiver... O drone ele tem suas especificações para voo, né? Não posso com chuva, com vento forte, enfim. Mas em dias ensolarados, ele consegue fazer perfeitamente o percurso. E aí, dentro de uma edição de vídeo, parece que não está tendo mudança nenhuma e só está tendo a mudança da edificação. Sim. Então, assim, você consegue numa transição de vídeo... Como ele está na mesma altura, no mesmo ângulo de câmera, a única coisa que está mudando é a evolução da casa. Que legal, e eu fui em dias diferentes. Então, isso é muito legal. É muito legal, porque a pessoa fala, caramba, mas como é que ele conseguiu? Sim. Ele ficou voando com drone os 3 meses de obra da casa? Não, é porque com a geolocalização, ele consegue manter o percurso. Toda vez que eu for lá, eu dou play, ele faz. E aí ele faz. Fora isso, tem, obviamente, fachada de prédio. Às vezes quer ver infiltração que está tendo. Eu consigo... A gente tem que programar dia, local, horário, enfim. Por quê? Quando se trata de prédio, a gente precisa de uma documentação para voar em São Paulo, né? Então não é só chegar lá e... Não, o drone... Assim, tem as pessoas que querem brincar e conseguem voar e se ninguém vê... Vai embora, anyway, né? Uhum. Agora, se a polícia passar e ela pedir documentação e não tiver, confiscado o aparelho. Tá? Como isso aqui é um trabalho, então preciso estar homologado, preciso estar tudo certinho, porque se tiver alguma fiscalização, eu preciso dizer para a polícia que eu estou fazendo um trabalho e que eu tenho toda essa certificação. Então, a gente tem a certificação, porque isso aqui é uma aeronave não tripulada, um VANT. É um VANTzinho, então eu preciso ter a documentação com a número de série, então ela tem número de série, ela tem todo o processo aqui, então ele vai bater o que está aqui no QR Code, ele vai olhar no sistema da ANAC que está regulamentado, ele vai olhar que está com a minha documentação aqui, tudo certinho, né? Dentro disso eu preciso fazer um plano de voo. Plano de voo é dizer horário, local, quanto tempo eu vou ficar lá sobrevoando com a aeronave, porque... Se a polícia chegar, ela vai ver que está lá durante o período de voo
né? E não tem problema nenhum. Provavelmente deve ter mais para orientar, acho que aeronaves de pequeno porte. Eu não sei como é que funciona isso internamente, mas eu imagino que Aham. é para ter uma dentro do sistema lá de voo dos aviões, enfim, de aeroporto, né? Dizendo que tem um vantezinho operando Operando. naquela região durante o período e horário lá. Então, com, com, com o drone eu consigo fotografar, filmar, eu consigo dar zoom, porque a gente tem um gimbalzinho aqui, né? Mostra Esse, ele um pouquinho aí. esse gimbalzinho, ele desce, então eu consigo fazer imagem de topo, ele está direcionado para baixo, né? Eu consigo fazer imagens frontais, né? Uhum. Consigo girar para fazer history, então quero fazer Olha, coisas de history, eu quero só divulgar, não quero... Então a gente consegue já fazer na proporção do history, olha que né? legal. Então eu tenho vários tipos de filmagem, ela gira para um lado, gira para o outro, obviamente ela tem o giro dela, né? E a angulagem de voo. Então, o que o drone está me auxiliando e por que eu tive esse investimento? Porque hoje eu percebo que o cliente final, ele quer ter aquele contato mais próximo do investimento dele, porque a gente está falando de uma casa, e você sabe que o investimento de construir uma casa é grande. Sim. Então, o cliente entender tudo que está acontecendo, olhar de cima, né, ter esse acompanhamento para ele é legal. Né? E eu percebo que muito engenheiro, muito arquiteto também procura, é mais engenheiro, porque eu acho que o engenheiro quer mostrar o andamento da obra em outras perspectivas, a não ser ali da câmera do celular, que é justamente para... A gente está batendo a laje. Como é que você vai ficar lá de cima mostrando a laje? Não Não tem dá, você vai condições. atrapalhar a equipe, né? Sim, Então, sim. quer você contrata um voo, ele vai ficar sobrevoando durante o período da laje sendo batida, enchida, ou quer mostrar a parte de parte de canteiro de obra, que acontece muito também, olha, né? Porque já teve um cliente que me contratou porque estava tendo problema com canteiro de obra. E aí ele falou, não, vamos filmar porque eu quero mostrar como é que está sendo toda a operação. Eu não sei, acho que era condomínio fechado, deve ter suas regras, o condomínio fechado, começou a falar que estava tendo problema com os acessos dos caminhões, etc. Aham. Então ele pediu para eu filmar uma operação do dia dele, para ver onde o caminhão acessa, onde o caminhão sai, onde chega material. Sim, até para vídeo de treinamento, né? Interno, né? Você pode mostrar, ó, aqui como que a gente opera. Nossa, tem diversas aplicações. Muitas. Aí a aplicação com ele, cara, é só solicitar que a gente vai lá e faz todo o percurso que é necessário Tem que para... falar com quem sabe, porque assim, ó, muita gente acha que é só levantar o drone ou comprar um dronezinho pequenininho, mas não, ó, é toda uma técnica aliada também em conhecimento para poder entregar esses produtos. Eu vi que o projeto abriu ali, cara. Vamos. Você ia mostrar isso aí, né? Verdade. Pode pôr na tela aí de novo pra gente, por Esse favor. projetinho é bem pesado. Isso aqui é um templatezinho, mas é só para mostrar as opções que tem, tá vendo? Então aqui é um edifício, né? Que a gente consegue fazer um passeio olhando ele, né? De várias perspectivas, tá vendo? Então eu tô com o mouse aqui, né? E eu consigo dar zoom no prédio, dar um giro nele, né? Para olhar todas as fachadas do prédio, o entorno também, né? E aí eu consigo criar botões com galerias, com imagens, né? Vistas que aí tem umas vistas marketing que é para dizer sobre estacionamento, etc. Eu consigo criar aqui para dizer os acessos, né? De aonde está, o que é perto? Ah, tem escola próximo do edifício, tem shopping, né? Aí eu clico no shopping, ele mostra aqui, ele sinaliza no mapa onde fica a localização do shopping, né? Tem padaria, tem escola, né? Aí tem muitas coisas. No prédio, o que tem no prédio? Ginásio. Então, o ginásio fica aqui, tá? O ginásio que seria, no caso, a academia, né? Sim. Aqui tem a área de cinema do prédio, a área pública, e eu delimito, né? Qual é a região do prédio, né? Caraca. Várias aplicações. Além daqui, eu consigo também olhar aqui, piscina. Vamos ver onde é a piscina. Ah, a piscina vai ser nessa região. Então, aqui é a área da piscina, né? São aplicações
outro tipo de aplicação. Isso aqui, talvez, para um empreendimento é interessante. É interessante, você consegue ver o entorno e é tudo muito interativo, né? Então, você apresentar isso na tela de um computador, qualquer pessoa vai conseguir entender, né? É que hoje a gente tem as imagens estáticas, os flyers estáticos, mas hoje tudo é tecnologia, então você quer ver, né? Cara, eu tô me lembrando aqui do The Sims, né? Não, isso aqui é total The Sims, cara. É por isso que é uma área que eu gostei tanto que eu falei, eu preciso cair de cabeça nisso aqui. Você jogou The Sims? Eu joguei muito The Sims. Assim, eu sou apaixonado por games, né? Jogo até hoje. Duas coisas que eu não abandono, a música e os games, cara. Ah, que legal. Não tem como. Isso aí, se tirar de mim, tira a minha essência. Tá? Que legal. Então, e olhar essas coisas acontecendo e mesclar com uma coisa que eu gosto, para mim, eu trabalho com gosto, assim. Eu recebo os projetos. Na verdade, eu tenho que me policiar de não exagerar, porque eu recebo o projeto aí com a minha cabeça de game, assim, de puta, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Se for deixar, eu vou entregar pro cara que vai fazer. Não, eu só queria mostrar uma sala. Você já fez chover, fez, né? Porque às vezes você tá com tempo, o projeto é tão legal, né? Um projeto tão que você fala, putz, poderia fazer tanta coisa aqui que ficaria legal, né? Mas a gente tem que se limitar, porque a gente tem prazo, né? Sim, obviamente, o custo também, né? Porque, querendo ou não, quanto mais coisas eu implemento, isso entra na precificação do projeto, né? Legal, cara. Assim, falando The Sims, eu também. Eu acho que eu fiz engenharia por causa do The Sims. Cara, é tão legal jogar e você poder criar. Na verdade, assim, o The Sims é o mais conhecido, né? Mas lá na minha época eu joguei Zotico, que era de você criar zoológico. Só que era toda uma administração, né? O SimCity, né? SimCity, né? SimCity. Que você criava cidades, então você tinha que administrar, né? Então, esses jogos são muito interativos. O bom do The Sims, né? Que dava para fazer uns cheats, né? Os códigos. Então, você usou o Clapalços, não usou? Usei. Tinha... O Clapalços era do 1, né? Acho que era 1 1 ou 2. 1 ou 2. Sim. Tinha um outro que era o Modern Family, eu acho. Ah, era mesmo. Aí também dava não sei quanto de dinheiro e você... Aí eu só colocava móvel do bom, fazia a casa em balanço, não tinha engenheiro para reclamar, como é que eu faço isso ficar em pé, né? Mas cara, assim, a discussão dos games, na nossa época, com certeza... Você já ouviu da sua mãe, eu acho. Não, põe esse videogame na TV que vai queimar a TV por conta do HDMI, né? Ou enfim, antigamente no Super Nintendo não era HDMI, era na antena. Na antena. No vídeo lá, e né? tinha o RCA também depois, né? Que era o vermelhinho, o amarelo. O amarelo, o branco e o vermelho. Porque era áudio e vídeo, né? Isso. Dois áudios. Dois áudios, LR, né? E o vídeo, exatamente. Esse já veio depois. Mas eu acho que o do Super Nintendo antes era o de... Era o de antena. De antena, de rosquear, né? De rosquear. E aí eu lembro que minha mãe fala, não, você não vai jogar, que isso aí vai queimar a TV, vai queimar a TV. E aí depois de muito tempo, a gente cresce, obviamente, né? Minha mãe fala até hoje, caramba, pra você ver, eu falava do videogame, mas te ajudou em muita coisa, né? Porque hoje o videogame ajuda em inglês. Tem criança que sabe muita coisa de inglês, porque alguns jogos não são traduzidos. E as crianças, como é jogo de história... A criançada quer entender, né? Pô, quero vivenciar, né? Vou jogar um God of War. Aí o cara tá falando em inglês e ela quer saber o que tá falando. Então ela vai pesquisar. Então a curiosidade desperta conhecimento, né? Então, para você ver, nem sempre os jogos óbvio, ele é entretenimento, obviamente, mas hoje os jogos ajudam muito, né? Pra você conhecer muito. Exatamente o SimCity, para você pontuou. Como é que é um gerenciamento de cidade? A criança vai entender as complexidades, né? Porque lá tem trânsito, então você precisa fazer um viário correto, você precisa tirar as áreas poluentes das áreas de comércio, porque senão não tem pessoas para consumir o comércio. Então, você está vendo como a dinâmica deixa a criança... Caramba, olha como a vida funciona. Não é só... Óbvio, tem jogos de bobeirinhas, né? Sim. Mas talvez se o pai também ou a mãe conseguir dar um orientado, fala, filho, você já viu esse jogo? Vamos jogar um pouquinho? Por mais que o pai e a mãe não conheçam, mas ela jogou aquela semente. A semente deixa agora ela procriar sozinha, né? Ela evolui sozinha. Então, acho que o videogame, cara, ele foi uma parte fundamental na
na minha construção dentro desse universo de 3D, dentro da arquitetura, porque também o The Sims foi um gatilho, né, para eu fazer arquitetura. E também a gente, né, quando a gente se conheceu, a gente falava muito de videogame, né? Sim. Videogame e música. Então, até para socializar é gostoso, né? Sim. É uma troca muito prazerosa, né? É muito legal. E assim, esses jogos, você tava falando, eu lembrei também, tinha mais um, que era o Roller Coaster Tycoon, Tipo, que era o de construir parque de diversões. sim. E aí tinha lá para você construir a montanha-russa, né, que você quisesse. Você podia fazer a engenharia da montanha-russa. Tinha as montanhas-russas prontas e tinha as que você podia construir. E se você construísse errado, e você colocava, tinha lá um botão de teste, opa, vamos testar. Aí colocava as pessoas lá, o teste era com pessoas, se eu não me engano. E aí, se a montanha-russa estivesse muito rápido ou falha, aquelas peças que você colocou, ele descarrilhava, as pessoas iam tudo lá pra cima. Cara, era muito legal. E assim, dá uma visão de mundo de como funciona, né? Essas coisas, elas precisam realmente existir para que o pessoal entenda. Por exemplo, uma urbanização num jogo como o SimCity, você pode fazer o plano diretor. O plano diretor ele explica muito o que é o SimCity. Você não pode fazer uma área de indústria do lado de casas. Então você tem que ter a parte industrial mais afastada, né? A parte dos anéis viários. Porque no jogo ele mostrava as pessoas e as pessoas reclamando. Olha, nossa, a escola é muito longe. Nossa, não tem shopping para me divertir, né? Que tinha as opiniões lá. Então você começa a fazer o gerenciamento do dinheiro. Então ali já começa a ter uma formação de pessoas para entender que precisa de dinheiro para. Lógico, tinha os cheats, né? Sim. Mas acho que o SimCity já não tinha, já era mais difícil, você tinha que conseguir o dinheiro. Mas assim, mostra, né, que você precisa ter um planejamento financeiro, não dá para sair colocando qualquer coisa. E isso vem, o game ele vem, né, para auxiliar a gente nessa formação. Depois a gente estuda tecnicamente como funcionam as coisas, como que a gente deve projetar, que uma casa não dá para fazer ela voando, né, que precisa de outras coisas associadas e que não dá para fazer um elefante branco, que os projetos precisam ser execuíveis, etc, etc. No 3D dá para dar uma viajada, Sim. né? Mas o 3D, como a gente falou, não é o que vai ser executado, é o norte, né? Então, cara, isso é muito legal. Tem mais alguma coisa aí que você queira mostrar? Já mostrou tudo aí, Já, né? de Isso aqui são as mostrar. baterias, né? Isso, aqui são as baterias, mas eu trouxe a parte só para no correio você deve ficar ligado aí. Mas eu queria até pontuar sobre o que você falou dos jogos. Realmente o SimCity ele tem toda essa dinâmica mesmo, né? Tem as pessoas reclamando da distância. Fala até um pouco de política, porque eles reclamam e aí o prefeito perde, o governador, o prefeito, né? Ele perde carinhas felizes, né, com os personagens, aí ele acaba perdendo dinheiro, então você tem essa... Ele fala sobre tudo no gerenciamento da cidade, né, desde a parte de infra, né, até as partes mais bobinhas, né, que é felicidade da população, o prefeito, se ele tá bem com a população. E aí eu lembrei de um caso, eu tenho um primo que ele é caminhoneiro, né, e a gente tava jantando um dia, e tem um sobrinho meu que ele é pequenininho, assim. E aí ele tava jogando... tem um jogo que chama Euro Truck. Ah, é o simulador, O simulador de caminhão, né? E ele é caminhoneiro. E a gente tava batendo um papo, não sei o quê. E aí o menininho cortou a gente e começou mas é verdade, porque tem que colocar numa caixa baixa. Porque quando você vai subir a montanha com o caminhão carregado, dependendo quantas toneladas o caminhão tá, você tem que trabalhar na caixa baixa com a marcha não sei aonde. Aí o meu primo falou, como é que você sabe de tudo isso? Ele falou, que eu jogo Euro Truck. Porque realmente a simulação é tão real que se ele não fizer a troca de marcha, porque o caminhão tem duas caixas, a caixa alta e a caixa baixa, né? A caixa baixa é justamente para você usar as marchas com maior força, ele entra na tração maior do caminhão. E aí meu primo ficou impressionado, falou, daqui a pouco você está dirigindo um caminhão, que você já sabe toda a parte teórica, e ele aprendeu jogando videogame. Então para você ver como... E aí tem um monte, tem o da Microsoft lá, que eu esqueci o nome agora,
De avião, né? De O avião. simulator. Tem de trem, tem tantas coisas que você, se você aplica, você joga, você conhece pelo menos o básico, você entende como é aplicado na vida real, né? Sim. Tinha umas coisas que a gente fazia quando queria destruir a cidade, né? Aí abria as comportas, né? Porque no Sim, jogo dá pra fazer, né? Então sim, você abria as comportas da hidrelétrica, você no Zooticon você tirava o leão da jaula. Então sim. aí você acabava com a cidade, né? Mas até mesmo o The Sims, é, depois que ele teve as evoluções, né? Porque o The Sims ele começou a ficar mais interativo. Do The Sims 1 que a gente jogava, 1 e 2, depois eu comecei a jogar no PlayStation e tal, os avançados, e aí tinha, né? The Sims Férias, Vacation e tal, né? Então, tinha ali as decisões que você tinha, né? Que ter da vida, né? Saindo um pouco aqui, viajando, né? A gente já tá Uhum. saindo um pouco do tema, mas aconteceu isso e isso. Tinha 3 opções para você decidir. E aquela decisão mudava o curso. Dentro da casa, né? Se você colocasse uma geladeira no meio ali do quarto, ele ficava nervoso, É, né? Então, o que eu falo lá no escritório também, a arquitetura é para a qualidade de vida do cliente e o The Sims ele já mostrava isso. Porque as pessoas elas ficam irritadas. Como é que essa geladeira tá aqui? Né? Então eu lembro que ele tinha isso, cara. Nossa, faz tanto tempo que eu ele não abro tinha, isso, não ele vejo. tinha acho que ele tinha um balãozinho de, eu não vou lembrar agora, porque são vários balãozinhos, né? Fome, banho, Isso. higiene, né? Faz tempo também que eu jogo, então. Mas eu lembro que tinha um balãozinho de que eu acho que era de ambiente. Ele se sentia mal dentro daquele ambiente. Às vezes porque você trabalha no The Sims, né? Às vezes você tá ganhando bem, você tá no cargo alto e você tá com a mesma casa durante todo o jogo. Ele começa a reclamar, que ele fala, pô, mas eu quero melhorar a minha vida. Então, aí o ambiente dele nunca sobe. Aí o que você tem que fazer? Uma reforma na casa, né? É, Então, cara, assim, o videogame é uma coisa que me impressiona até hoje, cara. Até hoje. Eu tô com 35 anos. Até hoje eu pareço uma criança quando eu jogo ainda, qualquer jogo. As coisas me impressionam. Como é que as pessoas. E eu acho que é por isso que eu tive curiosidade de ir para essa área de trabalhar com motor gráfico de games na arquitetura. Porque eu penso, por que não a arquitetura não ser algo que impressiona? Ser algo que você tá ali dentro e tá se divertindo e tá se emocionando com. Tem cliente que. Cara, eu abri a torneira, nem sabia que dava pra abrir a torneira. Eu falei, dá, porque a gente colocou pra você abrir. que Nossa, a legal. minha TV tá descendo do teto. E aí, às vezes, numa conversa com o cliente, né? A gente sabe que o cliente gosta de esporte. E na hora que ela desce, já abre num jogo do Palmeiras, porque o cara é palmeirense, eu sou um paulino, corintiano. Pô, Nossa. é o jogo do Corinthians da Libertadores. O cara Aí fica você dá, o louco. cara fica louco, que ali foi o momento ápice. A gente coloca justamente para trazer a emoção, né? Porque, óbvio, o projeto, ah, o momento ápice do cliente é quando ele vai lá no, na entrega da chave, ele olha tudo cru, ele já fica feliz, né? Pô, finalmente meu primeiro apartamento, etc. Mas tudo cru, aí ele já fica, nossa, imagina isso aqui daquele jeito, assim, pintado e tal. Aí o momento ápice é quando chega o projeto, ele, caraca, vai ficar assim? Nossa, que incrível, né? O outro ápice, cara, é quando ele entra no projeto e ele começa a executar coisas que ele, caramba, eu tô conseguindo ligar a TV, eu tô conseguindo. Então, são coisas que os jogos me faz. Eu sinto ainda isso, cara. Eu vivo igual criança quando eu jogo um videogame. Eu ainda sinto essas sensações, cara. Que Pega um jogo legal. de história e o cara. Pô, pra mim, um jogo que eu sou apaixonado assim é The Last of Us. Gosto também. Cara, The Last of Us é um jogo que no último eu só faltava e tentar fazer o personagem sair do jogo pra eu pegar aquela mina lá pelo pescoço e falar por que você matou o Joe? Ó o spoiler. É verdade, acabei de dar um spoiler. Mas, cara, eu entrei, eu me senti como se fosse a Ellie mesmo, sabe? Dentro do jogo. Indignado com a menina, né? Então, assim, por que não trazer isso, né? Pra arquitetura? Por que não trazer essa história e contar a história? Porque a arquitetura, na minha visão, é contar um pouco de história, né? Por isso que a gente preserva muita coisa do passado, né? Porque aquilo conta uma história, né? Aquele edifício foi construído por quê? Em que momento o país passava, né? Os arquitetos famosos da época.
que eles agregaram. Então, eles tentam preservar essa história. Então, eu também acho que cada projeto tem sua história. Tem um pouquinho, né, de cada família, né? Então, acho que o videogame se atrela, e é por isso o nosso tema, né? Se atrela com a arquitetura, com a engenharia, com o projeto em si, por conta disso. Porque é uma forma de contar a história. Legal, cara, muito legal. Dá para ver os seus olhos brilhando quando você fala das aplicações. Cara, puxando esse tema, o que a gente pode esperar, já que você está trazendo, mostrando para gente toda essa tecnologia que hoje está engatinhando, né? Acredito que esteja engatinhando. O que a gente pode esperar? Porque tem tanta aplicação, a gente vê tanta coisa, tanta tecnologia. O que você acha que vai ser do mercado quando isso tiver difundido realmente no mercado? O pessoal começar a tomar consciência que isso agrega no projeto. O que você pensa, né? O que você vê? Eu acho que é assim, cara. A tecnologia, ela tá deslanchando. Acho que o tempo que a gente está conversando aqui, ela já deslanchou um pouquinho a mais. Sim, sim. É capaz de eu entrar na internet e já descobrir coisas que eu nem sabia que já estavam sendo aplicadas. Eu acho que assim, a gente tem que parar um pouquinho, refletir sobre essa briga que tem, né? De tipo, vai tomar meu trabalho, vai... Eu acredito que não. Acho que a gente tem que olhar a tecnologia como uma aliada, né? Obviamente, a gente só procura o ruim, né? Então, assim, a gente só olha o que ela faz de ruim, né? E realmente tem aplicações ruins, porque tem pessoas ruins no mundo, né? Mas ela tá aí para muita coisa boa. E eu acho que ela vai evoluir num nível... Hoje a gente tem o óculos, que é um capacete. Já tem óculos que é um óculos mesmo, igual você tem no rosto. Saiu, né? Exatamente. Até teve uma gafe lá do Mark Zuckerberg, que aí ele foi testar o óculos. Mas já tem um óculos mesmo que aparece aqui, o Maps, por exemplo. Já tem. Ele tá engatinhando, obviamente. Essas coisas vão evoluir. Aí, lembrando até da série Black Mirror lá, não sei se você já assistiu. Já. Lá tem o da lente, que o cara vê na lente, ele consegue ver as coisas no passado. Eu não duvido que essas coisas aconteçam, óbvio. Não é daqui 10, 5 anos. Coisas bem distantes. Mas eu acredito que vá chegar num nível de holograma. Eu acredito que vai chegar nesse nível. Só que para isso as pessoas precisam acreditar um pouco mais, né? Tirar da cabeça de que é um problema e pensar na teoria do exterminador do futuro, que as máquinas vão se voltar contra a gente. Eu acredito que isso pode acontecer? Talvez. Uma máquina inteligente, ninguém sabe o que ela é, né, capaz de fazer, mas eu acho que o ser humano tem a capacidade também de limitar ela. Chegar num ponto e falar, opa, chegar aqui, que já aconteceu, né? Já aconteceu da OpenAI dar um cortezinho na inteligência artificial. Estranho, ela está executando algumas ações que não devia executar. Então, se a humanidade também tiver um pouco dessas limitações, ela não consegue gerar sozinha, porque ela ainda precisa de um operador, né? Mas eu acho que a juventude hoje, o pessoal hoje que está começando faculdade, está querendo entrar no mercado de trabalho, que eu sei que tem muita pessoa querendo ser influenciador e etc. Mas as pessoas que ainda pensam, não, eu quero ser médico, eu quero ser arquiteto, engenheiro, ainda vê uma profissão além do influenciador, eu acho que ela tinha que focar muito na tecnologia. Tentar absorver isso da melhor forma que ela puder, sabe? Seja com software, com equipamento, investe no equipamento, no computador, enfim. Aí vai depender da aplicação dela, né? Se é arquiteto, vai para computador, para projetos, se é engenheiro, vai para talvez para software de cálculos, não sei como é o outro universo, mas aplicar bem e usar bem a inteligência artificial, porque ela vai ser ela vai andar lado a lado com você, assim. Ela vai mais te ajudar do que te atrapalhar, sabe? Tomar o seu lugar ela não vai, isso eu tenho certeza absoluta. Não vai, porque ela vai precisar de um operador. Ela precisa que alguém dê as diretrizes para ela. Mas para a juventude hoje precisa investir muito na tecnologia hoje, porque daqui o céu é o limite agora. Viu? Eu acho que pra gente que é de uma época um pouco mais antiga, não é que eu sou velho, é que eu nasci há muito tempo. Tinha essa barreira da tecnologia, porque a gente pegou uma era,
nós somos ali da mesma faixa etária, onde a gente pegou desde do LP, da fita cassete, até hoje que é nuvem. E o que vai ser depois, né? Então a gente tem, parece que a gente pegou a evolução, né? A linha do tempo da evolução, né? Onde a gente tinha coisas muito arcaicas, porque antes demorava 100, 200 anos para virar essa tecnologia. E hoje não, a cada ano tem essa mudança e é muito mais rápido. Então, pra gente é um impacto. Quando chega, tipo, eu tô na Gillette lá fazendo o projeto, putz, errei no papel manteiga. Como é que tira a caneta nanquim? O pessoal não deve nem saber o que é caneta nanquim. Não mesmo. Aquela que você tinha que molhar e tal. Então, tinha que passar Gillette, né, para poder apagar. Imagina um cara desse, porque assim, os escritórios eles contratavam, né, o cara colocava o projeto naquela mesa, né, fazia o projeto lá. Chegou o AutoCAD. Então imagina, cara, AutoCAD não, bom é no papel, né? Então tinha essa quebra de barreira, por quê? Porque era uma tecnologia muito avançada. Aí chega o Revit. Não, bom é AutoCAD. Então a gente tem que ter essa mentalidade, nós, né, da nossa época, para entender que realmente a tecnologia é aliada. Agora, fazendo uma projeção, isso é o que eu acredito, né? Que os jovens, né, eles já têm mais essa percepção de que a tecnologia ela avança junto com eles. Então eles sabem que a tecnologia ela é muito rápida. Então eles são menos resistentes a essa mudança. Ah, então hoje tem o iPhone 14, amanhã já tem o 15. Ah, hoje tem o Lumion, não, amanhã tem o V-Ray, não sei, né? Mas eu acredito que essa galera que tá vindo mais nova, elas têm essa sede de tecnologia, de montar computadores potentes, de ter a curiosidade. Então eu acho que a gente está bem amparado aí para os próximos anos. É isso que eu acredito. Não sei se você vê assim também. Não, eu vejo. Eu também acredito que a juventude está vivendo a tecnologia assim, né? Veste de gala, né? Sim. Eu e você pegou também o momento da transição, onde a gente foi relutante. Eu lembro que eu trabalhei no escritório de arquitetura, que já é mais velho que eu, então tinha ainda todos os conceitos, AutoCAD, etc. E eu basicamente virei um mentor do escritório. O que tem de novo? O que a gente pode trazer, né? E isso a gente ainda estava engatinhando, né? Hoje eles estão vivendo a tecnologia, então para eles, realmente, eles têm sede disso. A única dificuldade que eu acho que eles têm hoje é o acesso. Por mais que tenha internet, tenha o acesso de custo, né? Porque montar um computador potente não é barato. Um iPhone, não sei nem qual é o último hoje. Acho que 17. Talvez 17. Também. Caríssimo. Então, a pessoa quer, mas o difícil é ter, né? Por isso que eu voltei na questão de... Estava pensando em dar aula por conta disso. Porque as pessoas que eu percebo que têm sede, eu acho que conhecimento, eu aprendi uma coisa na vida, Diegão, que, cara, a única coisa que a gente consegue deixar pra trás é o legado, velho. Você não leva nada com você quando você vai pra debaixo da terra. Você não leva dinheiro, você não leva nada. A única coisa que você deixa é o seu legado. E, cara, a melhor coisa é você saber que seu legado ficou, sabe? Se você vai ter filhos lá na frente, seu filho falar, pô, você conhece meu pai, cara? Quem foi meu pai? Conheço, seu pai foi professor, ensinou. Hoje eu tô numa empresa tal X por conta do seu pai. Então, eu acho que transmitir conhecimento, cara, é o maior legado que alguma pessoa pode deixar. E tentar transmitir conhecimento da forma mais econômica possível. Porque quem tem a ganhar com isso não vai ser eu, não vai ser você, vai ser o mundo. Porque até onde essa pessoa consegue alcançar com conhecimento, né? Ela consegue, às vezes, tirar daqui e levar para fora do país e de lá transmitir mais conhecimento, etc. Então, eles têm sede, eles querem chegar lá, só que falta pessoas que não queiram tirar o couro dela, né? Não queira... Sim. Né? Pô, é conhecimento acessível, cara. Então, eu acho que se a gente tivesse conhecimento acessível, eu acho que a gente só teria a ganhar aqui no Brasil e, óbvio, onde tiver que ser aplicado, fora do país, né? Mas eu concordo com você, eu concordo que
a juventude de hoje tem sede de tecnologia. Eles vivem rodeados, né, da tecnologia, né? Então, o primeiro passo aí é implantar, né, jornadas acessíveis, talvez que nem um AutoCAD estudante, né, que você possa ter um acesso ali limitado, né, onde você não consiga reproduzir, nem vender, mas que você realmente aprenda dentro daquela plataforma. Fica aí o recado para os desenvolvedores aí para entender esse mercado, que é o que a gente, né, tenta entender, tenta melhorar, né? Você falou um pouquinho sobre legado, eu vindo pra cá, tava escutando, eu escuto muito audiolivro, cara. E na verdade eu tava escutando The News, as notícias de hoje. E aí caiu para um audiolivro lá do Pablo Marçal. E ele falou exatamente isso. Ele falou que você deixa o legado e você morre, né? Você morre fisicamente, mas você só morre no mundo quando o seu nome for esquecido. Então é muito legal, eu compactuo da mesma ideia. Se você é um professor, se você está buscando novas tecnologias para o mundo, seu nome nunca mais vai ser esquecido, você vai ter um legado e você jamais vai morrer, né? Nesse plano. Eu concordo 100% com isso, cara. Eu acho que é a minha filosofia de vida, cara. Tentar construir um legado, seja para milhões, milhares ou para 5 pessoas. Mas se eu conseguir construir, eu acredito que eu já fiz uma parte dessa, porque eu tive alguns alunos na época da faculdade. É que realmente a vida é uma loucura nessa época, né? Você quer alcançar o mundo, mas sabendo que não pode alcançar. Então, eu ajudei muitas pessoas, né? Cara, cobrando baratinho. Era só o fato de eu ter que ir pro lugar, basicamente, né? Mas ensinei muitas pessoas a mexer com 3D e eu tenho certeza que lá atrás foi aquele rapaz, aquele menino, que na época era um menino, né? Então, isso me motiva, sabe? Porque é a única coisa que, se for falar de Renan Araújo, daqui um tempo atrás, vai ser só dessas aulas, né? E é gostoso saber que em algum momento você fez parte da construção e evolução de uma pessoa na carreira dela, né? Então, eu acredito que o legado é a única coisa que não se perde, cara. Óbvio, depois de um tempo, muito tempo, obviamente, se não for propagado, se você, né, seu nome se perde no esquecimento. Mas, fechando o assunto, a pauta que você levantou, realmente, eu acho que a juventude tem fome de tecnologia e se a gente conseguir criar esse acesso de forma mais barata, acho que a gente vai conseguir construir muito profissional bom no mercado. Obviamente não demanda só de nós, professores que querem ensinar, vai depender muito também das plataformas. Algumas já fazem licença estudante, algumas não, né? Eu acho que seria interessante todas aderir, né? Para que crie profissionais na área e, querendo ou não, esse software vai ser consumido lá na frente quando ele se tornar um profissional. Então, acho que todo mundo tem a ganhar, né? Maravilha. Bom, é com essa mensagem que eu quero me despedir desse episódio. Cara, eu gosto de fazer isso porque sou eu que aprendo. Eu aprendo e quem assiste aprende, né? São temas interessantes que a gente tenta trazer aqui. Esse tema é enriquecedor. Eu agradeço a sua presença por trazer todo esse conhecimento, por falar um pouquinho da sua história, encorajar também outras pessoas que às vezes a gente acha que essa mensagem não vai chegar para a pessoa que está lá esperando. Não, vou esperar essa oportunidade e ela vai, sai do zero, né? Então, eu tô assim maravilhado com toda essa tecnologia aliado à minha profissão, à sua profissão, que eu sou apaixonado, cara, pela profissão. Então, cara, foi muito legal. Obrigado pela sua presença. Se quiser deixar mais um último recado, sua câmera é ali, pode deixar pra galera, pra gente poder se despedir. A primeira coisa eu quero agradecer pelo convite, né? Quero agradecer pelo espaço aqui, muito legal. Deu todo o suporte aqui pra gente, né? Poder mostrar um pouco da brincadeira. Porque isso pra mim, cara, é um trabalho, mas também é super divertido e se torna até uma brincadeira. Então, o agradecimento é mútuo, tá? E eu acho que quem quiser, tiver curiosidade, pode me procurar, né? Eu tô nas suas redes, né? Vai me achar lá. Porque eu acho que a curiosidade
tem que vir do primeiro passo do curioso, né? Então, se o curioso chega, ele vai conseguir adquirir conhecimento que ele precisar, porque eu não tenho problema com tirar dúvidas, de explicar, de etc. Eu acho que a gente pode trabalhar, todo mundo pode se ajudar, tem espaço para todo mundo, né? Então, a gente consegue criar um grupo bem legal, né? De um que faz o projeto, do outro que faz o 3D, do outro que executa a obra. Eu acho que se todo mundo se ajuda, a gente consegue alcançar, né, os objetivos. Então, me procurem nas redes aí, né? Estúdio.vrx, pode achar lá, que tiver de dúvida de hardware, né, que tem muita dúvida de computador, o que montar, quiser saber sobre aula, quiser tirar dúvidas sobre 3Ds, orçamentos, enfim, é me procurar. E mais uma vez o agradecimento aí pelo convite. Obrigado pelo papo, a gente se vê no próximo episódio.